7 aqui no Meeting. Estamos no último convidado. O congresso foi um sucesso e para fechar com chave de ouro, Dado Camargo. Ele é bucomaxilo, ele é referência em lip lifting, tem em todas as áreas da cirurgia, né, facial, e ele é harmonizador, ele é professor e, além de tudo, agora ele ainda está cursando medicina, né, acadêmico de medicina. Como se não bastasse todas as outras atribuições, ele ainda está cursando medicina. Obrigada, né, por aceitar o convite de estar aqui com a gente. Assistir a tua palestra agora, foi incrível. E a gente vai trocar um pouquinho dessa ideia sobre o que tu conversou lá, sobre o que tu mostrou pra gente lá, pra gente mostrar que existe essa possibilidade do lip lifting, o que ele é e como ele tá aí para ajudar também na parte de harmonização facial. O preenchimento labial, ele é o queridinho, né, da harmonização, então ele é a porta de entrada de muitos pacientes nos nossos consultórios, mas muitas vezes a gente não consegue entregar um resultado natural com ele ou gerar, né, o resultado que a gente gostaria de eversão labial, porque na verdade a gente precisa ter uma proporção desse terço inferior, que foi o que tu estava mostrando ali na tua palestra, e daí eu acho que entra o lip lifting, né? Como você bem disse, primeiro, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui pela primeira vez, mas ainda voltarei em outros eventos aqui na cidade e provavelmente a gente vai ter mais assuntos. Como você bem falou, o preenchimento labial é o carro-chefe de muita gente, de muitos profissionais. Daí é um desejo dos pacientes. Nós estamos, por exemplo, numa época do ano onde a procura é muito grande, né, para as festas, para o verão. Porém, nem todo paciente pode se submeter ao preenchimento labial, pelo menos não naquele momento que ele procura, né? E às vezes, ou quase todos, os resultados desastrosos vêm de uma má avaliação, às vezes por falta de conhecimento técnico também. O paciente hoje mesmo, bem estudado, ele pesquisa tudo na internet. Então, quando ele chega fazendo comparações, ele quer lábios iguais a muitas pessoas que normalmente não cabem naquela pessoa, naquele paciente, naquele momento. Quando o lip lift é indicado, é porque o preenchimento labial ele não teve mais sucesso. Principalmente em pacientes que, pelo processo do tempo ou pela genética, tem essa distância entre o nariz e o lábio muito alongadas, na intenção da eversão do lábio para ter volume, né, e um desenho anatômico melhor. O profissional às vezes lança a mão de uma quantidade errada de preenchedor nos locais inadequados, aonde esse produto vai se deslocar e vai deixar um aspecto muito sem naturalidade. Então, o que o paciente procurou momentaneamente pode até funcionar, né, num pós-imediato, onde tem edema, mas nenhum pós-imediato é o resultado final. Então a gente já tem que levar em consideração todo o pós, para a gente ter um resultado. E o mais importante, fazer um planejamento, um diagnóstico correto para um plano de tratamento e aí indicar sim ou não quando o paciente tiver a indicação do lip lift, que é uma cirurgia, né? Talvez as pessoas, quem estiver assistindo, talvez não entenda exatamente o que é. O lip lift é um procedimento cirúrgico que não admite erros, né? Então, diferente de um bioestimulador, ele vai ser absorvido, ele vai sumir com o tempo. Tem um nódulo que é tratável. O preenchimento labial, ele vai ser absorvido. Quando não, existe o antídoto dele, que é a hialuronidase, onde eu consigo remover 100% desse material. Já um procedimento cirúrgico, como o lip lift, ele não admite erros. E aí, a importância do paciente procurar um profissional habilitado e o profissional se adequar a essa realidade comum nos nossos consultórios, ou de indicar um profissional que faça, que realize, ou de se treinar muito bem para trazer esse benefício para o seu consultório. Eu acho que a gente acaba vendo uma onda muito grande de injetores, né, fazendo preenchimentos por aí e que não tem essa visão para o diagnóstico facial, de análise facial, de compensação de terços, e daí acabam não oferecendo esse tipo de tratamento por desconhecer que existe essa técnica, né? Então, como tu falou, para quem não sabe o que é lifting, que é uma técnica
cirúrgica, né, que é feita nessa região, para que haja a proporção desse terço do lábio superior com o lábio inferior, né? E a gente estava ali assistindo na aula e os resultados são incríveis, né? Muitas vezes, como tu falou, a gente acaba usando muito preenchedor naquela região, acaba migrando para outras regiões. Com a idade, essa distância ela vai aumentando também. Então, eu acho que o olhar do profissional injetor tem que estar no momento de, opa, não cabe mais a mim, vou indicar para um colega, né? E daí, nesse momento, é que tem que ser um colega capacitado, né? Pelo que tu mostrou, é uma cirurgia muito delicada, é o meio do rosto do paciente, a gente tem que sempre levar esse lado... Eu entrevistei a Ju antes e a Ju gosta de falar que esse paciente é o amor da vida de alguém, ele tá ali, ele quer o melhor resultado, tu tem que olhar com carinho também para aquele momento. Então, qual profissional está capacitado para realizar esse procedimento, né? Quem pode realizar esse procedimento e como que ele deve ser feito, né? Como que funciona na clínica? Atualmente, os conselhos que permitem profissionais fazerem cirurgia são o Conselho de Odontologia e o de Medicina. Então, o dentista e o médico são profissionais aptos a realizar. O dentista, ele tem uma vantagem. O dentista tem uma vantagem para entender sobre o lip lift e realizar o procedimento, por já trabalhar na face há mais tempo, né? Mas eu tenho muitos colegas médicos que me procuram ou para uma opinião ou de fato para entender sobre o procedimento e aprender. O ideal é que o profissional já tenha alguma experiência cirúrgica. Por que eu falo o ideal? O outro não vai conseguir absorver e entender? O lip lift, sim. Só que a habilidade cirúrgica, o treino cirúrgico, o próprio entendimento desse dentista ou médico vai ser muito mais enriquecedor. Né? E lembrando que o lip lift é um procedimento que não admite erros, o planejamento é fundamental. Então, entender de proporções faciais é extremamente importante. A medicina usa muito também proporções faciais no transplante, no implante de cabelo, em procedimentos estéticos vindos da cirurgia plástica, na dermatologia. Né? Então, a preocupação com a estética está em muitas áreas, mas o conhecimento técnico especificamente da cirurgia, isso sim precisa ser muito bem treinado. Né? Fundamental. Eu digo que o lip lift é um procedimento simples, desde que executado pelas mãos corretas, né? E aí tudo se torna simples. Quando a gente vê na internet alguém fazendo algo muito rápido, muito bem feito, o que parece muito simples, alguém teve muito trabalho para aquilo parecer simples, né? Então, quando eu mostro resultados de antes e depois, a própria cirurgia sendo feita, realmente parece simples, mas ela é rica de detalhes e todas as etapas e os detalhes precisam ser observados na minúcia de cada um para a gente conseguir ter um resultado favorável. Eu vi tu falando ali na palestra que o movimento, ele tem que ser em o corte, ele tem que ser feito em um movimento único, que ele precisa ser feito com calma, com destreza, e a gente precisa ter a mão, né, para isso, né? Como que uma pessoa, né, que não tem essa mão treinada, que não tem essa prática cirúrgica, eu particularmente sou dentista, fiz endodontia, fiz prótese, tô na área da ROF, agora sou especialista em harmonização facial, mas a mão cirúrgica eu não tenho. Então, eu acho que o profissional também tem que ter essa noção de que não tô apto para fazer esse procedimento, vou procurar cursos que eu possa, né, me habilitar, que eu possa pegar essa mão, ter essa expertise e esse tato para estar fazendo essa cirurgia. Você falou muito bem. O resultado do lip lift, além do volume labial que você ganha, projeção de lábio, o desenho anatômico, a melhora da exposição dentária, além disso, você vai dar uma cicatriz para o paciente. A cicatriz é resultado de um trauma, de um ferimento, de um machucado, né? Então é inerente ao procedimento. Porém, uma cicatriz na mama, a gente esconde. Uma cicatriz no abdômen é coberta. No centro da face, isso pode gerar um problema. Então, a incisão, sim, ela precisa ser feita de uma forma de preferência única, linear e contínua, porque isso vai dizer muito sobre o resultado da cicatriz.
Você viu na minha palestra que, inclusive, os planos de sutura sendo respeitados, com o tipo de fio, a forma de ser realizado, tudo isso vai contribuir ou não para uma cicatriz mais estética. Mas ela vai existir. Ela se torna imperceptível com o tempo. Daí ela é feita numa área anatômica, onde ela vai naturalmente ficar escondida com o tempo. Tá? Mas é uma cicatriz que existe, as pessoas podem ter dificuldade de enxergar, mas ela vai estar ali. E ela é uma cirurgia irreversível, como tu falou, né? Para o preenchimento a gente tem a hialuronidase. Sim. Então, para essa cirurgia, além de ser no centro da face, de ser completamente estética, precisa ter esse cuidado tanto no momento de fazer, quanto no planejamento. Porque a gente pode, no momento cirúrgico, que tu tem edema, tu tem o anestésico, tu tem outras coisas acontecendo sistêmicas, gerar alguma assimetria. Então, isso, a parte de planejamento, também tem que ser calculada, pensada, para no momento cirúrgico, tu não gerar algum dano maior que não existia antes, né? Perfeito. O simples fato do bloqueio anestésico, você diminui, paralisa o movimento do lábio. Então você já perdeu referências naquele momento. Então o planejamento bem executado, ele vai servir como um mapa, ele é o guia da cirurgia. Né? Existem guias, inclusive, para fazer a sutura no final. Então qualquer assimetria que eu tenha antes, eu consigo planejar e corrigir essa assimetria no momento cirúrgico. Mas eu preciso ter avaliado e planejado muito bem, milimetricamente. A gente mede, de fato, essa distância com paquímetros a cada milímetro. 1 milímetro na régua não é nada, mas na face, se você removeu menos, faltou muito. E se você tira mais, você pode trazer um estranhamento muito grande para o paciente, um dano estético, talvez, mesmo que temporário, porque o estranhamento vai existir para o paciente normalmente, seja ele positivo ou não. Né? Então, porque é um procedimento rápido de ser executado. Eu falo para meus pacientes o seguinte: em 1 hora, você vai deitar nessa cadeira de um jeito e vai levantar completamente de outro se olhando no espelho. Então é muito comum eu ver a reação do paciente sorrindo muito feliz ou com aquele semblante de estranhamento. Será que vai ficar assim? De novo, nenhum pós-imediato é o resultado final. Então existe um processo, uma linha de tempo que nós conseguimos hoje cronometrar. Então eu informo o meu paciente como ele vai estar no 4º dia, no 7º, no 10º, 15º, no final de um mês, no final do 2º e no final do 3º mês. E magicamente acontece dessa forma. Eu inventei alguma coisa? Não, é o processo de cicatrização. Mas a gente tem um controle desse tempo fazendo um protocolo bem definido de uma cirurgia bem executada. E é uma coisa que é importante também ser passada para o paciente, porque o acordado no momento da cirurgia, se ele está ciente desse pós, se ele está ciente desse processo, como tu disse, eu sei como ele vai estar no 7º dia, no 14º, no 30º dia, ele vai saber que aquele edema é transitório, que aquele pós é transitório e que o resultado não é aquele resultado nem do dia seguinte, nem do pós imediato, nem do 15º dia, né? Que esse processo de envelhecimento é no corpo humano, né? Sim. Todo processo que a gente faz, todo processo inflamatório que a gente gera vai ter, né, ali um período de cicatrização, de acomodar, de tudo isso. Então é importante essa educação do paciente também, né? Para trazer essa visão de que tu não vai sair daqui pronto, né? Tem sempre esse cuidado pós que não depende também só de ti. Sim, mas o acompanhamento, né, no pós-cirúrgico é muito importante também. Eu acompanho de perto todos os meus pacientes até o final do 3º mês e início do 4º mês. Porque é até onde você pode ter algum dano na cicatriz. Porque no 1º mês, a cicatriz é um risco. O paciente te ama porque ficou lindo e acha que você tem as melhores mãos do mundo. Porém, do 1º mês até o final do 3º, se alguns cuidados não forem mantidos, a gente pode ter uma distensão daquela cicatriz, um alargamento ou uma cicatriz um pouco hipertrófica. A cicatriz é um problema? Não, primeiro porque ela vai existir sempre. E existe tratamento
para cicatrizes hipertróficas. Alguns deles, dependendo da extensão dessa cicatriz, vale a pena ter um tratamento cirúrgico também, que é totalmente possível dentro de avaliações pós-cirúrgicas. Não é incomum hoje na minha prática eu receber pacientes que já tiveram algum trauma anterior naquela região, tem uma cicatriz, inclusive de um lip lift que ficou um pouco mais espessa, né? Eles chegam, doutor, essa minha cicatriz está muito grossa. E às vezes vale a pena mais um momento cirúrgico, e aí não pensando em remover em distância, só de fato tratar aquela área da cicatriz. A gente estava trocando uma ideia aqui antes, a gente estava conversando que com o boom, né, da odontologia e dessa parte cirúrgica, tem muitos dentistas que acabam entrando nessa parte cirúrgica sem ter a capacidade técnica de executar, né, essas cirurgias que estão sendo feitas por aí, né? Infelizmente, a gente tem alguns profissionais que não são capacitados e acabam operando o nariz, operando o bléfaro, operando outras regiões da face e causando, às vezes, danos irreversíveis, né? Então, em algumas regiões, a gente vê isso acontecer mais, né, do que outras, porque a gente consegue ter uma fiscalização do conselho até um certo ponto, né? Num macro, a gente acaba perdendo um pouco desse controle. Sim, e a própria falta de treino do profissional é um risco que o próprio profissional corre também. Sim. Porque é muito diferente você fazer incisão numa mucosa, ela cicatriza de uma forma. Você fazer incisão em pele, você tem que entender, você ter ideia, infelizmente, ou felizmente, eu não tive quem me ensinasse, quem segurasse as minhas mãos para me ensinar a fazer o lip lift. Aconteceu de eu ter que aprender a fazer, ter que me aprofundar e estudar muito para conseguir os resultados que eu tenho hoje. Então eu tive que estudar com colegas mais experientes do que eu, não da área da odontologia. Eu tive que estudar livros de cirurgia plástica para melhorar as minhas incisões que eu já realizava na traumatologia. Né? A bucomaxilo faz muitas incisões na face, então esse treino foi muito importante para eu melhorar a qualidade dos meus resultados de lip lift, né? Que é muito diferente incisionar a pele do que incisionar a mucosa. Você tem que entender muito de processo de cicatrização para a gente conseguir ter todo esse mapeamento e falar para o paciente tudo o que vai acontecer com segurança do que eu estou falando. Porque é o processo de cicatrização. Eu não estou inventando e minhas mãos não são milagrosas, entende? É só o que ocorre, dito, estudado e dito de uma forma mais simplificada para o paciente, óbvio, mas também não minimizando todo e qualquer risco possível do procedimento. Né? Eu preciso que o paciente seja colaborador também, para que ele realize o procedimento. Se tratando do lip lift, muitas vezes eu quase tento fazer o paciente desistir. É praticamente isso. Ele acabou de me fazer desistir. Há 10 minutos atrás, antes da gente começar esse papo, eu estava aqui sendo avaliada, gente. Eu estava usando esse momento para uma avaliação. A indicação é muito importante e é muito precisa. Porque quem indica um procedimento desse para você, se ele fez uma indicação correta, não tem como ele não te agradecer. Agora, você se equivocar na indicação e realizar o procedimento mal indicado, que é pior ainda, você pode trazer um dano irreversível para o paciente. No momento que eu removi uma fatia de pele, eu não ponho de volta nunca mais. E não é, infelizmente, isso não é incomum, como você muito bem disse, né? Nem todo mundo está preparado, não estou nem dizendo habilitado, tá? Nem todo mundo está preparado para realizar uma cirurgia estética, principalmente no centro da face, como é o lip lift. Bom, vamos encerrando, que o evento já está aqui acabando. Muito obrigada, né? E a gente sempre pede para os convidados deixar uma mensagem final, seja para ti lá de trás, para o Dado lá de trás, ou para quem está assistindo, ou para os profissionais que estão pensando em entrar nessa parte da cirurgia. O que tu deixaria de mensagem? Profissional, se habilite, treine muito, qualquer coisa que você for fazer. Se tratando de cirurgia, muito mais. E passe segurança para o seu paciente, sempre falando a verdade. E você, paciente, pesquise muito, tenha segundas opiniões, avalie. Quem procura o meu Instagram e avalia meus resultados, não conhece de fato o meu trabalho. Eu quero que veja, que pesquise outros trabalhos e não fique simplesmente preso só no que há de bom.
né? O erro, ele tá possível para todo mundo que treina e pratica muito. E o importante é praticar todos os dias, porque nós não somos melhores que ninguém, mas a gente fica melhor todos os dias no que a gente faz. Porque a gente faz o que a gente gosta e faz muito bem e persistindo, praticando e treinando. É isso. Muito obrigada, foi incrível. Muito Obrigado, obrigada, Lucy. gente.